A proposta são perguntas, dúvidas, tá? Assim, alguma explanação, algum partilhar, pode ser, mas de modo bem objetivo, tá bom? Vamos trabalhar assim, ok? Mais uma vez, eu quero parabenizar, né, a direção pelo curso e pelo o tema muito oportuno. As pessoas que têm vindo falar são pessoas que têm vindo com a bagagem também, né, de vivência. E quero fazer uma pergunta para o pastor Paulo. É a seguinte, nós vimos aí sobre plantação de igreja, né, o perfil do plantador, da plantadora, o caráter, as qualidades. Cara, super joia, né? Legal demais. Mas a pergunta é, quanto tempo para se formar esse obreiro, essa obreira, plantador, plantadora, para ele começar a plantar uma igreja, né? Teria que formar primeiro para começar a plantar, e se precisa formar primeiro e começar a plantar, quanto tempo? A outra pergunta é, necessariamente precisa ser assim, ou ele pode ir sendo formado, e na medida que for sendo formado, ele vai plantando a igreja, ou seja, ele vai para plantar e vai sendo formado. Entendeu? Ótima pergunta. A formação ela continua durante toda a vida. Atualmente, o que nós mais fazemos, aqueles que conseguem, eles vão sendo formados enquanto estão trabalhando. A gente costuma dizer assim, é o avião sendo consertado durante o voo, né? Que tem os seus riscos. Tem os seus riscos quando você levanta voo e vai corrigir o plano de voo em cima do ar. O que mais se recomenda é que de 6 meses a 1 ano antes, ele venha sendo mentoreado, trabalhado, faça algumas leituras, tenha conversas. É aquela história de definir muito bem a planta da casa antes de começar a construir. Então, um período aí que geralmente se fala 6 meses a 1 ano. Se eu falar um pouco sobre mentoria hoje de manhã, eu queria saber se o processo de mentoria tem fim e como se dá esse fim no processo de mentoria. Se é que tem. Pode haver, se chega um momento em que o mentor, que o momento que você está vivendo não precisa mais daquele mentor, vamos entender que o propósito do mentor é compartilhar bagagem de vida, habilidade para uma determinada área, para um determinado momento, para o que você está fazendo. Então, pode ser que chegue um momento em que essa bagagem de vida e esse tipo de habilidade não é o que você precisa. Ou você precisa de um outro mentor, ou não precise mais, né? A única orientação é nunca ficar muito sozinho, muito descoberto. Isso é um problema. Tá? Mas pode chegar um momento em que ele vai continuar sendo seu amigo e você decida não ter mais. A partir da sua realidade, você está inserido num contexto de cobertura espiritual? Dentro daquilo que eu entendo por cobertura, sim, que eu tenho pessoas que oram por mim. Não sei se você estava aqui de manhã, quando eu trabalhei o conceito do apoio no grupo de pastoreio, de ter pessoas que oram, que caminham, que te acolhem, que te abraçam. Desse sentido, sim. Não no sentido do empoderamento, daquela questão de... Eu acredito que, enquanto pastor da região, né, o bispo é minha cobertura espiritual. Né? Nesse aspecto, sim. Eu tenho uma dúvida sobre quando nós ingressamos num projeto de revitalização ou de transição para você, pastor Paulo. Quando nós ingressamos num projeto de revitalização ou de transição de uma igreja ou comunidade que já exista, nós sabemos que o fenômeno social ele mostra que em grupos sociais, para aquele que está chegando, sempre existe o líder, já que muitas vezes não é o pastor. O pastor é alguém que está chegando e os grupos sociais têm aquelas pessoas de influência. E qual a melhor maneira de se comportar nesse caso, sem que você agrida as pessoas e sem que você também venha furtar delas os espaços que legitimamente elas conquistaram, mas para que você consiga, de forma efetiva, efetuar o trabalho que você se propôs a isso. E nesse caso, uma pergunta complementar. Quando há muita resistência, constrói-se uma igreja dentro de uma igreja ou se esforça para transicionar essas pessoas?
Não sei se eu fui bem claro. Eu acho que uma das características que o revitalizador de igreja tem que ter é a paciência. Principalmente quando qualquer pastor ou pastora é inserido no novo contexto, nós temos que calibrar a expectativa do nosso coração. Porque às vezes as pessoas estão lá há muitos anos e vai alguns anos para a gente ocupar um lugar na vida delas. Principalmente quando no passado a figura pastoral remete sempre a questões complexas, né? Ou crises ou conflitos. Então, o melhor caminho é a paciência e a sabedoria de lidar para ir conquistando os corações por um exercício de autoridade, no sentido de autoridade mesmo, né? Não de autoritarismo, não de imposição, mas de relacionamento, de carisma, né? E eu não sei, quando você fala assim, até onde construir uma igreja dentro da altura, eu acredito que, seguindo os passos, ainda que em alguns lugares seja mais fácil, em outros mais difícil, é possível fazer a transição. Entendeu? Eu acho que muitos pastores eles querem acelerar o processo e acabam aí perdendo a oportunidade, né? É aquela questão do pragmatismo, das coisas muito rápidas também. Que a pessoa quiser ser muito pragmática e quer ter o resultado antes da hora, aí ela complica o processo. Sobre a questão da mentoria, Não, para você. Tá. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Como que se dá esse processo para se tornar um mentor? Porque a gente vê muitos pastores que têm essa capacidade de revitalizar a igreja, mas provavelmente ainda não conhecem tal projeto ou, né, ainda não foram informados sobre, que poderiam acrescentar, agregar na vida de outros pastores, né, como mentor. E a questão 2 uma curiosidade também, se só apenas pastores podem ser mentores, ou se algum outro membro da igreja que passou por um processo talvez semelhante, em que em uma determinada circunstância assumiu a igreja e revitalizou ela. Tá. Eu acho que assim, para ser mentor, o que legitima alguém ser mentor é a bagagem de vida e habilidade que ele tem. Eu acrescentaria aí a pessoa que for mentorear ter convivido num espaço de mentoria também. Porque às vezes a pessoa tem a bagagem, tem a habilidade, mas não sabe transmitir. E o fato dela experimentar faz toda a diferença na hora de ensinar. Porque é a história do guia turístico e do agente de viagem, né? Então, o que eu falei de manhã. Então, acho que isso legitima. A segunda pergunta qual é? Ah, tá. Eu busco depende do que do que o mentoreado vai buscar, entendeu? Se o leigo tiver uma habilidade que o pastor precisa, ele pode buscar uma referência ali e crescer junto, né? Tem áreas que não vai dar para ser um leigo, né? Tem áreas que vai ter que ser alguém que ocupa essa mesma função, porque tem a ver com a função. Com relação à plantação de igrejas, eu queria fazer uma pergunta para o pastor Paulo. A gente sabe que células, hoje é uma realidade, então as células elas são uma ferramenta muito eficaz na evangelização, então a tendência é crescer. Muitas pessoas se convertem, e às vezes as células elas são numa localização assim, distante da igreja, que é a responsável por aquela célula. E acaba que surgindo ali naquela comunidade uma necessidade de uma igreja, de se abrir mesmo, se plantar uma igreja ali naquele lugar. E o líder não é um pastor. É um líder que foi indicado pela igreja, mas, no caso, não é um pastor. Eu queria saber a sua opinião, como tratar com isso, qual a instrução assim, é melhor para lidar com essa situação? Se prepara alguém, se, de repente, capacita aquele líder para se tornar o pastor daquela igreja que está surgindo. Legal. Primeiro, a gente agradece a Deus por esses líderes, né? Não existe avanço missionário sem os irmãos e irmãs, os leigos e leigas da igreja, gente. São eles que a maioria do avanço missionário está com esses irmãos e irmãos que de boa vontade oferecem sua vida, seu tempo, seu talento para o Senhor, né? Então, o movimento metodista, na nossa herança, nós temos muito disso, né? Dos leigos, e nós temos que incentivar. Uma observação, eu acho que é muito importante sempre treinar os leigos. Agora, vão ter aqueles que vão ter um chamado pastoral,
e devem ser treinados para ser pastores, e às vezes vão ter aqueles irmãos e irmãs que vão plantar uma igreja e eles vão dizer, nós vamos cuidar aqui, a igreja vai crescer e nós queremos que alguém venha pastorear a gente. E aí nós vamos ter que ter sensibilidade. Nós só temos que tomar o cuidado. Então, por exemplo, olha, o evangelista, ele tem um perfil muito particular e peculiar. O pastor tem um outro perfil. Então, às vezes, na vida de algumas igrejas, algumas denominações, eles constroem como se fosse um plano de carreira. O cara começa evangelista, depois vira pastor, vai crescendo. E, na verdade, não é isso que a Bíblia diz. São funções diferentes que se complementam na vida da igreja local. Então, o evangelista de verdade, ele que reconhece evangelista, ele não vai querer ser pastor. Até porque são perfis diferentes, né? O evangelista, para nós, é aquela pessoa que está sempre querendo trazer gente, ele está sempre nas frentes missionárias. Nem sempre ele tem tanta paciência. O pastor já tem, uma das marcas do ministério pastoral é a paciência, né? Ele tem que ter paciência para esperar o tempo das pessoas amadurecerem, crescerem, lidarem com conflitos. São outras ênfases. Então, eu acredito que tem casos que o leigo, que está lá na frente missionária, ele pode se sentir chamado e a comunidade reconhecer o ministério dele, que é a comunidade que reconhece o nosso chamado, e aí nós devemos sim encaminhá-lo para a formação. Ou pode ser que ele diga, não, meu ministério aqui é ganhar gente para Jesus, é ajudar, e nós queremos o pastor aqui. Um detalhe, existe muitas pessoas, e aí é importante a gente observar isso, que elas têm um senso de empreendedorismo missionário. São pessoas que às vezes numa grande igreja, elas não vão aparecer. Mas se você falar assim, olha, vamos começar algo novo, essas pessoas vão para lá, elas querem estar sempre, elas não querem estar no meio da maioria, elas estão querendo sempre fazer algo para a missão. Uma questão também que eu vejo também, Paulo, é assim, nós falávamos numa das edições sobre a questão do papel do plantador em equipes, né? Então, uma coisa muito importante também é reconhecer também essa dinâmica, né? Não só o pastor, mas também, eu diria, os leigos podem participar desse processo, num projeto muito claro, de uma equipe de plantação de igreja, né? Se a igreja tem claro que, como o pastor Paulo falou assim, né, que existem alguns irmãos que se envolvem nesse empreendimento, é um empreendedor que gosta de ir e abrir frentes missionárias, né, e a igreja tem isso como um projeto de plantação de igreja, essa pessoa deve ser incluída na equipe, né, e esse trabalho em equipe pode gerar, né, novas igrejas, depois constitui um líder que vai ser responsável ali. Então, essa perspectiva de compreender também a plantação de igreja também a parte de equipes é muito importante nesse debate sobre plantação de igreja, né? Não só a figura de um plantador individual, mas também entender que todos nós, como corpo de Cristo, participamos desse processo, né? Se um irmão, uma irmã, a partir de uma iniciativa, criou um trabalho ali, isso tem que estar incluso dentro do projeto da igreja de plantação, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, principalmente ao professor Paulo. No curso passado, professor, quero que você saiba, porque eu sou discente, foi praticamente unânime o nosso pedido para que o senhor voltasse e que o senhor ficasse mais dias. Então, muito obrigada aí pelas considerações. Quando o senhor estava falando na sua palestra, se eu não me engano, foi ontem, o senhor fez um quadro de um caminho, que subconscientemente eu apelidei que seria o caminho da igreja, né, que precisaria acontecer. Eu percebi que naquele quadro eu fui para casa com uma inquietação. O quadro foi bem apresentado, mas e quando alguns dos membros da igreja, ou algumas, não se enquadram naquela visão que o pastor ou a pastora entendem que é o caminho das pedras? O que eu faço com esses irmãos? É claro que eu tenho que ter paciência com eles. Afoga? É claro que eu tenho que ter paciência com eles, mas na sua experiência, quando você estava fazendo essa transição, se eu não me engano, era bem depois do quadro da igreja missional e a igreja hospitalar. E o que você fez se você viveu essa experiência, assim, com esses irmãos e irmãs? Se puder falar um pouquinho. A tua pergunta é para aqueles que não aceitaram. Não aceitaram. Uhum. Como eu disse, eu contei a experiência do meu coadjutor, né? Que quando eu cheguei, então assim, a minha experiência com
com os 2 líderes que se opuseram fortemente, hoje os 2 são líderes na igreja. É a minha experiência. Mas eu tive que respeitar o tempo deles e mostrar que eles são mais importantes do que o que eles podem oferecer. Entendeu? Então, eu acho que tem pessoas até hoje que podem ter dificuldade com o projeto, mas sabem da integridade da pessoa, da liderança, da seriedade. E ainda que eles não concordem com tudo, eles respeitam. Eu acho que ninguém é obrigado a concordar com tudo, mas a gente precisa respeitar um ao outro. E quando o trabalho é feito de maneira séria, íntegra, com prestação de contas, a pessoa às vezes pode até não gostar de um detalhe ou outro, mas não tem o porquê falar mal. E são escolhas, né? Quando a gente faz escolhas, por isso que eu acho que é muito, não sei se foi aqui que eu falei sobre a questão da mudança de cultura da igreja, acho que não foi. Foi aqui? É que às vezes a gente fala num monte de lugar. Não, não foi aqui não. Mas esses dias eu estava falando assim, quando você muda a cultura de uma igreja, lá no Mato Grosso do Sul eu aprendi o seguinte, quando uma terra é boa, qualquer coisa que você planta pega. Entendeu? Vocês sabem que muito do território do Mato Grosso do Sul era infértil, né? Aí vieram o pessoal do Sul e corrigiram o solo. Então, qualquer coisa que você planta, pega. Quando a terra é ruim, por melhor que seja a semente, não pega. Então, o problema às vezes não é o projeto ministerial, mas é o solo. Então, quando você muda a cultura da igreja, se vai ser do jeito A, do jeito B, pega. Tem igrejas que funcionam dos mais diferentes jeitos. E elas não têm dificuldade de mudar a estrutura, porque o solo é bom. Então, e o solo é aquilo que ninguém vê, né? Então, o solo tem que ser corrigido. Tá? Professor Márcio Divino, se puder. Na liderança missional, eu notei que tanto dessa vez quanto da outra, falou muito na Missio Dei, né? E eu acho que é interessante. Mas eu senti assim, eu percebo que algumas pessoas fazem uma distinção entre Missio Dei e reino de Deus, né? Principalmente no contexto igreja hoje, se fala muito pouco nessa questão de reino de Deus, né? Cultura do reino de Deus. Só no finalzinho que o professor mencionou reino, eu queria que você pudesse discorrer um pouquinho sobre essa questão reino de Deus no contexto Missio Dei, missional hoje da igreja. Ok, seu entendimento, a pergunta é muito importante a gente compreender que, lembro até que o professor também, norte-americano, trabalhou um pouco também esse tema do reino de Deus, né? Que nós que estamos envolvidos em missão, né? Na missão de Deus, né? O grande compromisso nosso é em construir esses valores que o reino de Deus, né, nos apresenta no Evangelho, toda a palavra de Deus, né? Então, o grande compromisso nosso é de nos envolver na tarefa de implementar e, na verdade, sinalizar, né, os valores do reino de Deus em todos os contextos, em todos os espaços, né? Agora, muitas vezes se esquece essa perspectiva em alguns projetos, né? Muitas vezes o projeto é um projeto particular. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Quando nós estamos levando e nos envolvidos na missão de Deus, eu não estou levando a visão do pastor Márcio, a visão do pastor Paulo, né? Mas o que nos orienta é o reino de Deus, né? Os valores do reino de Deus. Como o professor Ângelo disse, esses valores que vão em contato com outros valores, né, do mundo que está, da sociedade, que vai impactar e levar às mudanças todas, né? Não é a visão da minha placa denominacional, não é a minha visão particular, né? Então tem que ficar muito claro isso, esse envolvimento na missão de Deus, ele nos leva a esse comprometimento, né? E qual que é um dos valores que nos orienta? É os valores do reino de Deus, né? Nesse mundo que nós vivemos hoje, vai sempre ter essa dicotomia, né? Porque tem muitos outros valores em xeques aí, né? Muitas outras questões em embates. E é muito importante que a gente saiba o que nos orienta nesse processo todo. Espero que tenha atendido.
Nesse processo de implantação de igrejas e nessa questão de mudança da cultura de uma igreja local, o senhor teve perdas? Eu acho que assim, me despertou essa pergunta pela pergunta da Kalinde, né? As perdas, elas fazem parte, e se fazem parte, como lidar, né, com Sim, elas? eu estou lá há 8 anos. Na igreja, quando eu cheguei, devia ter umas 35, 40 pessoas. Hoje nós temos uns... Eu estou falando dos números não porque eles são importantes, mas para dimensionar, tá? Nós estamos lá uns 300 membros ativos, umas 250 pessoas sendo atendidas pela igreja. Nesses anos, 2 famílias que vieram de outras igrejas evangélicas decidiram voltar para suas igrejas. Entendeu? Elas não estão fora da igreja. Elas só chegaram ao consentimento de que deveriam voltar. De que deveriam... Porque uma das coisas que a gente trabalha, principalmente quando vem alguém de outra igreja, se você puder ficar onde você estava, é melhor. Né? Então, é uma perca, porque, na verdade, como uma veio do movimento do pentecostal e tinha dificuldade com o batismo de criança. Então, quando a gente começou a dar ênfase, eles falaram, nós não vamos abrir mão disso. Né? E uma outra teve dificuldade também com algum tema doutrinário e voltou para a sua denominação por causa disso. Não foram... e até hoje nós somos amigos, inclusive de comer junto, de ir na minha casa, de mandar presentes, mas esse aspecto, o relacionamento se manteve, mas a caminhada, devido à doutrina, não pôde continuar. Tá? E foram processos de saída, não foi uma saída seca, foram conversas. Pastor, aqui não dá. E até que chegou o momento que eles decidiram sair. Né? Então, essas foram as 2 percas. E nessa questão da plantação de igrejas, né, ou da cultura, pelo que eu entendi na sua fala, há o resgate ou há o trabalho da questão de dons e ministérios, né, é uma questão, e uma outra que me despertou também, se eu estou fazendo confusão do projeto, né, da igreja, da questão do discipulado, né, nos grupos familiares, você também trabalha isso no projeto de plantação ou são coisas diferentes? Tá. Vamos pegar a primeira pergunta. A primeira pergunta é se dons e ministérios está ligado à plantação de igreja. Na plantação, pelo que você falou, Assim, isso que eu entendi, há um resgate, né, um trabalho contínuo. Sim, eu acredito. Eu não sei se isso tem acontecido, mas deveria acontecer. Por quê? Amanhã cedo, quando eu na verdade achei que falaria hoje, mas é amanhã, eu vou falar de grupo base. Basicamente são pessoas com diferentes dons que se movem para plantar a igreja. Né? Aquele modelo do plantador pioneiro, que é muito usado hoje, que você pega um cara e solta ele num novo contexto e sacrifica ele à família, é muito desafiador. Pode dar certo, não estou dizendo que não dê, mas sacrifica. É diferente dele pegar uma pessoa que trabalha com criança, um outro que toca violão, e eu, por exemplo, não toco instrumento nenhum, já tentei muitas vezes e sou um fracasso, já desisti, entendeu? Então, se não tiver. Então, eu acho que uma boa equipe, amanhã nós vamos trabalhar o conceito de grupo base, fortalece. Em relação à relação do projeto de plantação de igreja e discipulado, eu acredito que uma igreja, ela precisa, então vamos entender, o discipulado precisa acontecer desde o seu início. Não quer dizer, e aí a gente precisa ter clareza aqui de uma coisa, nem todo líder de célula ou grupo pequeno serve para ser um plantador de igreja. Entendeu? Eu acho que o plantador de igreja, ele precisa ter uma boa caminhada de discipulado e relacionamentos. Mas não quer dizer que o cara que foi um sucesso no líder de grupo pequeno dele, vai ser um sucesso em plantar a igreja. Porque para plantar a igreja, não basta apenas fazer a gestão de uma célula, de um grupo pequeno. Tem outras coisas. Começa por aí, tá bom? Isso é parte, mas não é tudo. Entendeu? Por isso que, às vezes, aquele leigo que tem um sentimento de empreendedorismo missionário, ele começa e depois pede para vir um pastor. Porque ele reconhece que dali para frente tem um limite que já não é mais a aptidão dele. Tá? Talvez amanhã a gente vai aprofundar. Ele se sente parte
continua e ajuda. Eu tenho um irmão meu que está plantando uma igreja. Na verdade, ele começou um grupo pequeno na cidade, ao lado de São José do Rio Preto. E o grupo cresceu bastante, mas ele não é pastor, entendeu? Ele não é pastor. Ele cuida, ajuda, e as pessoas vão para a igreja, né? Eu tenho algumas histórias. Em Campo Grande, a gente tem um irmão que ele é advogado, ele vai uma ou duas vezes por semana para uma cidade a 65 quilômetros. Para o meu contexto, gente, esse é perto, tá? Eu sei que para alguns contextos é longe 60, mas para o meu contexto lá 60 quilômetros é perto. E ele começou um grupo pequeno, e esse grupo cresceu, e ele levava as pessoas aos domingos para a igreja central em Campo Grande. Depois de um ano, eu não me lembro agora o tempo exato, estava com mais de 60 pessoas, aí eles alugaram um espaço para esse pessoal se reunir, e essa igreja, quando começou a se reunir nesse espaço, já tinha 60 pessoas, e eles estão buscando obreiro de tempo integral. Entendeu? Sobre liderança, se vocês já trabalharam exclusivamente com líderes que vocês levantaram das bases simples da igreja, pessoas sem formação, mas que saíram bons exemplos de liderança, ou se vocês já tiveram experiência de ter alguém com estudo, com instrução, com cargos de liderança na sua empresa, que conseguiram trazer essa experiência para dentro da igreja. E vocês incentivam as pessoas a beber a fonte de capacitação somente da liderança em termos espirituais, ou contabilidade, gerenciamento, finança, gerência de projeto? Isso casa para vocês? Eu tive a experiência de ser pastor de gerente de frigorífico, administrador de prefeitura, e eu acredito que assim, que é muito importante a contribuição dessas pessoas, né? Hoje o administrador da minha igreja, hoje ele chegou a administrar 28 fazendas ao mesmo tempo. Então ele trouxe a sua bagagem. Claro que nós temos que fazer uma leitura cristã da gestão, entendeu? Para mim, não se administra a igreja como se administra a empresa, apesar da igreja ter suas obrigações. Existem algumas coisas, porque essa comparação para mim da igreja, não é o que você falou, só estou fazendo uma... porque a igreja não tem fins lucrativos, né? Então tem que fazer uma ótica cristã da gestão, mas eu acho extremamente importante. Só para vocês terem uma noção, eu sou líder de um negócio chamado Movimento Barnabé, que é um movimento de missões transculturais. Nós criamos uma marca de café, entendeu? Nós criamos uma marca de café que já está, ela vai para o mercado. E eu peguei um gerente de banco, que é da nossa equipe, que trabalhou num banco de investimentos. Buscamos um parceiro, e um produtor de café em Minas Gerais, que produz um café gourmet tipo exportação. E nós queremos botar essa marca de café no mercado para levantar dinheiro para sustentar missionário. Entendeu? Então esse café já... Não sei se alguém aqui já bebeu o café Barnabé, mas se você vê aí... Então a ideia é isso mesmo, né? Então é levantar um negócio para... Eu tenho algumas empresas, como eu estou lidando com as questões missionárias, eu tenho alguns empresários que parte do dinheiro da empresa investe em missões. Eu trouxe agora um casal da Venezuela, chegou hoje no Brasil, chegou hoje em Campo Grande, vai chegar à noite em Cacilândia. Então, parte da vinda deles está sendo sustentada por uma empresa, um agente de viagem que falou assim: Pastor Paulo, nós entendemos que a empresa ela tem que ter uma finalidade missionária. E parte do valor que nós levantarmos, nós queremos ceder para projetos. Então, parte veio disso, né? Então, eu acho muito, muito relevante. Eu percebo também uma dificuldade com alguns pastores que não têm esse olhar. Por quê? Às vezes você tem na sua igreja uma pessoa que faz a gestão de 300, 400 funcionários, que às vezes tem uma gestão melhor ou é mais preparado para isso que o pastor. E tem muito pastor ou pastora que acha que isso é ruim. Não é ruim. Então precisa aprender a conviver com esse tipo de pessoa,
Porque senão, se a pessoa se sentir inferior, e na verdade essas pessoas não são ruins, elas são boas, elas são um presente de Deus para nós, porque podem fazer coisas e nos liberar para pastorear, eles podem fazer coisas que nós não fazemos, e com muito mais agilidade. Mas eu vejo muito embate em igreja, porque às vezes essas pessoas querem ajudar, e alguns pastores sentem que vão perder o controle, se sentem ofendidos. Isso, eu vejo que as duas coisas se encaixam. É necessário. Eu entendo assim, que eu já pastorei também várias pessoas com várias habilidades, né, e eu sempre tive esse cuidado e atenção para poder inseri-los dentro do trabalho da equipe pastoral, né? Porque, de fato, elas podem oferecer e emprestar conhecimentos que nem sempre nós dominamos, né? E a gente precisa, como pastor, como pastora, reconhecer que nós não dominamos todas as áreas, né, e que muitas vezes um irmão, uma irmã que ocupa determinada função, tem tanto conhecimento, pode agregar muito ao nosso ministério, agregar muito à vida e missão da igreja, aos projetos, né, que a igreja tem, sobretudo, como nós estamos destacado aqui, projetos em termos de plantação de igrejas e outros mais, né? Muitas vezes, o olhar de alguns irmãos sobre gestão de projetos externos que eles fazem, trazem muito mais enriquecimento aos nossos planos, né, do que, às vezes, a nossa generalidade de conhecimento naquela área. Muitas vezes, porque nós temos um conhecimento generalizado sobre determinado fim e fazemos os nossos esforços para poder atender aquela demanda e temos um pouco mais de controle sobre isso, a gente acha confortável, né, ficar fazendo coisas, enquanto se agregássemos o conhecimento de uma outra pessoa, normalmente essas pessoas, elas têm o desejo de oferecer o conhecimento que têm em prol da missão, né? Agora, o que tem se destacado sempre aqui nos nossos cursos, né, a caminhada com essas pessoas, um processo de discipulado, né, um processo de cuidado e mentoria, vai ajudar com que essas pessoas também elas peguem esse feeling, né, para compreender o que o professor Paulo falou, ou seja, uma gestão eclesiástica é diferente da gestão de alguns setores, né? Então, o acompanhamento e o cuidado com essas pessoas vai ajudar com que elas possam compreender como aplicar aqueles conhecimentos em prol da missão de Deus. Então, é muito importante, sim, a participação. Eu lembro que, em outras edições, nós falávamos sobre isso, né, que muitas vezes, numa análise de contextos, de realidades da cidade, o conhecimento que o irmão tem na área de geografia, no conhecimento que tem na área de pedagogia, administração, entre outras áreas, vai ajudar muito no projeto de plantação de igrejas em determinado contexto, em determinada realidade, né? Então, é sempre importante mesmo esse trabalho em equipe, né? Dani? Eu sou lá do Ponto Missionário em Itanhaém. Quando a gente abriu o Ponto Missionário, eu estudei assim os documentos da igreja, né? Inclusive o nosso plano missionário, né? Lá, por exemplo, não fala em termos numéricos, né? Fala assim que a tarefa assim da evangelização seria, não lembro exatamente os termos usados, mas alguma coisa tipo confrontar o homem com sua realidade para que ele possa transformar a luz do Evangelho de Jesus Cristo, alguma coisa nesse sentido aí, né? Lá em Itanhaém, assim, quando eu fui para lá, fiz pesquisa, assim, tipo IBGE, né? Entre pessoas que declararam a religião, nem todos declaram a religião no censo, mais ou menos 1/3 da população que declarou religião se diz evangélico, 50% católico, 1/3 evangélico, 10% espírita e outras religiões, né? Outras religiões seriam completar os 100%, né? Mas, além de IBGE, eu tenho uma ferramenta com a qual consigo conversar com a população da cidade. Eu sou motorista de Uber também, né? E a gente conversa muito com passageiros e o que eu vejo assim, 1/3 da população se diz
evangélico, mas você tem muito menos do que isso, que frequentam igrejas. Então, no convívio com o pessoal lá, né, amigos que eu fiz lá também, eles falam, não, mas eu frequentei tal igreja, mas aí eu parei de ir, não estou indo em nenhuma igreja, né? Dentro desse nosso conceito metodista da transformação da vida através do Evangelho, muitas pessoas apresentam esses sinais, essas características de uma pessoa que conhece o Evangelho, que tem a vida transformada por Jesus Cristo, mas não vai em igreja nenhuma, né? Eu acho isso assim a falha. Não vão na igreja, não estão indo adorar a Deus, né? Não estão indo agradecer a Deus porque pelas bênçãos da semana, não estão indo pedir a proteção de Deus para a semana que está iniciando, né? Mas são pessoas que na sua vida, no seu caráter, no seu dia a dia, demonstram esse fato de realmente terem a vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, né? Só tem esse detalhe, não vão numa igreja. E dentro da nossa visão ministerial, da nossa definição de evangelização, casa, né, com esse propósito, ter as vidas transformadas em Jesus Cristo, mas não estão enchendo igrejas, né? Como é que vocês veem esse tipo de situação? Eu acho que um projeto de evangelismo sem discipulado gera isso. Pessoas que conhecem Jesus, mas não se comprometem com Ele, né? Isso parece ser uma resposta simples, mas eu acho que não é a única resposta também. Eu acho que existem outros fatores, tá? Mas eu acho que um dos caminhos para resolver isso é fazer um bom projeto de discipulado desde o começo, para que a pessoa entenda que conhecer Jesus não é apenas aceitar a mão num culto ou verbalizar isso, mas é uma caminhada de vida, né? Alguém, não me lembro agora qual missiólogo disse que aceitar Jesus não pode ser reduzido a uma confissão de fé, mas a uma peregrinação de fé. Então, acho que o problema passa por aí. A gente está desenvolvendo na prática um grupo de cuidado, que nós chamamos lá, né? Grupo de cuidado, só que direcionado para jovens, lá em casa, né? Eu e minha esposa. E duas coisas. O nosso pastor está fazendo reuniões mensais para fazer o monitoramento do progresso do trabalho. E uma das coisas que ele pediu é que nós mudássemos o ponto do grupo de cuidado. Um dia na minha casa, uma semana na minha casa, outra semana na casa de outro, né? Esse é um ponto. O outro ponto seria com relação a ter cuidado de que as pessoas não se apeguem muito a nós. Então, eu gostaria que vocês tecessem comentários a respeito desses dois pontos. Da alternância, qual o risco que há nisso, e, no caso, trazer muito elas para perto da gente. Eu penso que talvez seja pelo risco de, talvez, uma dissensão, né? Talvez, acho que seja o temor por isso. Tá, eu acho que a questão do lugar é muito contextual. Se no teu contexto mudar de lugar toda semana funciona, não há problema, tem que fazer a leitura do lugar. E aí, em relação a se apegar a você, eu acho que tanto a igreja quanto você tem que tomar cuidado, porque nós formamos discípulos para Jesus e não para nós. Então, eu acho que aí a ideia do conceito de autonomia, né? É ser uma referência, mas sempre lembrando que eu sou uma referência finita, limitada, eu aponto para alguém que é maior que eu, né? Então, sempre tomando esse cuidado. E prestação de contas, né? Quem cuida de pessoas sem prestar contas corre grande risco. Então, tem que ter prestação de contas, tá? Então, sempre apontando para Jesus e trabalhando o conceito de autonomia. Nem independência, nem independência, autonomia. Eu acho que a gente falou um pouquinho disso hoje cedo.
Eu diria assim, né, ter sempre esse cuidado. Hoje nós temos muitas figuras de discipulado que têm essa pegada personalista, né? E talvez a direção do teu pastor seja mais para poder evitar mesmo esse drama, esse problema que toca, né? E aí é importante mesmo, né, que o líder, o pastor, a pastora, todos envolvidos nesses projetos todos tenham esse cuidado em termos de apontar, né, quais são os valores que nos orientam. Eu vou falar daqui, os valores do reino de Deus, trabalhar com que as pessoas realmente ela tenham a sua vida firmada em Cristo Jesus, né? Agora, as referências no líder, isso vai ser natural, né? Em alguns contextos, você vai ter que fixar esses lugares aí. Em outros contextos, isso não vai trazer uma diferença muito grande. E aí é importante você fazer essa leitura e reconhecer isso, né? Talvez, por exemplo, em alguns momentos você vai estabelecer esse tipo de ações e vai funcionar para o teu grupo, mas para o outro grupo não vai funcionar. E essa sensibilidade também tem que ter por parte da igreja, do líder e das pessoas envolvidas nesse projeto todo, né? Pode funcionar no momento para um grupo, pode não funcionar em outro grupo. Então, essa sensibilidade, a gente sempre fala, né? Se envolver no projeto de Deus envolve discernimento espiritual, um compromisso, uma espiritualidade bastante sensível, né? Porque você vai estar sempre tendo que ouvir essa direção de Deus em cada momento, né? Eu acho que os dois extremos são perigosos, né? Só isso é uma coisa que eu esqueci. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho que o fato da gente não poder gerar dependência não quer dizer que a gente não tem que ser referência e trazer para nós. Então, outro medo, às vezes com medo de alguns serem muito personalistas, a gente dizer, não, vamos nos apegar. A nossa vida é o cristianismo concreto. O cristianismo sem vida se torna algo abstrato. As pessoas não conseguem entender o cristianismo sem referência. Entendeu? Alguém disse que Jesus não é um conceito, Jesus é uma experiência, né? Então é muito difícil entender Jesus sem experimentar Ele. Eu entendo que tem sido assim muito bom ouvi-los, né? Tanto o pastor quanto o professor Márcio, e a sua pergunta muito pertinente para mim, porque quando eu os ouço, eu falei, que bom, né, que vários alunos e alunas aqui, nós temos pessoas que já estão no período de término da formação, temos alguns ingressantes, temos no meio, tem gente todos os anos. Porque, na minha experiência pastoral de recém-saída aqui, eu fiz muito o que eles acabaram de falar para não fazer. Entendeu? Então, assim, igual você falou, poxa, muda, né? A gente vai fazer uma coisa mais itinerante com os grupos, um dia está aqui, outro dia está lá. Quando eu comecei na igreja, que eu fiquei 10 anos como pastora, numa igreja do interior também, um campo missionário, e era essa questão do discipulado, tem que fazer, tem que ter grupo, tem que multiplicar, tem que aumentar a igreja. Eu falei, Deus de poder, o que eu faço agora, que eu não sei fazer nada disso, né? E aí, assim, várias dicas que eles estão dando para nós durante essa semana, acalma o coração no sentido assim, ufa, né? Pode demorar, que coisa boa. Não tem que ser assim, né? E eu não lembro se foi o professor, o pastor Márcio, se foi o Paulo, se foi o pastor Marcos ou se foi o Márcio, eu não sei porque eu embolei tudo, que nos falou sobre a questão de não nos compararmos, você não olhar para o outro, cada uma tem a sua própria experiência, cada igreja, cada comunidade tem o seu time, né, trabalhar com calma. E eu fico feliz, pastor, de ouvir a questão do trabalho com a liderança, né? Porque, assim, saímos daqui, né, os alunos aqui, eu fico imaginando e eu não tenho jeito, eu me remeto muito à minha experiência, né? Saímos último ano, vamos voltar para a região e agora fazemos o quê? Começamos aonde? Entramos pela porta, pela janela, vamos ler livro, né? O que a gente faz? Né? Então, eu entendo que é um tempo, tem sido, né? E aí um testemunho rápido, muito pertinente e enriquecedor ouvir, olha, com calma, né? Com calma, vai conhecer a igreja, não é isso que vocês estão falando para nós? Vamos conhecer a igreja, vamos criar relacionamentos, e aí você vai tocando o trabalho, Deus vai orientar. Mas nisso eu tenho uma pergunta para eles.
A Igreja Metodista ela é organizada nos seus distritos, né? E temos as ECDs e os ECDs. Como trabalhar ou como levar uma proposta de plantação de igreja, ou mesmo essa mudança cultural, quando, de repente, a nossa autoridade ela ainda não está aberta para isso? Como que pode ser trabalhado? Né? Eu faço essa pergunta para os dois. Eu acho que é sempre o diálogo, né? O nosso recurso é o diálogo. O maior recurso que nós temos é o diálogo. Principalmente para quando há uma situação de divergência ou divisão, a gente alinha pelo diálogo, a gente resolve conflito pelo diálogo, a gente resolve crise pelo diálogo. Então, quando não há um entendimento, a gente tem que sentar para conversar. Entendeu? Eu tenho a impressão que, às vezes, a nossa teologia é muito boa, às vezes a gente é ruim de relacionamento. Entendeu? Então, acho que, às vezes, eu percebo, quando vou lidar com pastores, pastoras e igrejas, às vezes eles têm uma boa visão, pensam bem, mas não sabem aplicar isso com as pessoas, né? Então, acho que talvez um viés aí é a gente saber conversar sem levantar voz e colocar as coisas do jeito certo, esperar o tempo de Deus, né? Eu costumo dizer que a minha igreja e a sua igreja pode dar errado, a de Deus não dá errado. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então eu vejo que é isso. Nosso maior recurso é o diálogo e conversar. E os espaços eles vão sendo conquistados no tempo certo, né? Nessa perspectiva também, Paulo, eu diria assim que respeitar os processos também, né? Porque você falou, nós temos estruturas, nós temos ali o SD, a SD, tem o bispo. Muitas vezes as pessoas quebram esses caminhos todos, né? Já vai lá para o bispo já direto e não constrói, eu diria, um caminho de diálogo, como o pastor Paulo falou, né? Um diálogo com as instâncias primeiras, né? E esgotar, né, Paulo, esse diálogo para que as coisas possam acontecer, porque se você não tem o apoio daquela primeira instância ali, fica difícil às vezes a coisa avançar. Então, essa questão do respeito às autoridades, ela é muito importante nesse caminho. Sim. Né? Aí eu chamaria atenção para uma coisa, né? Uma vez eu, conversando com o bispo João Carlos, ele me falou de um missiólogo que diz que o cristianismo latino-americano, às vezes, ele é como um rio largo, porém raso. Muita gente, porém, sem profundidade. E hoje a gente vê muitas igrejas se diluindo em alguns movimentos. Isso é muito perigoso, né? E por isso que é tempo de reforçarmos a identidade, né? É tempo de reformar, porque a fragmentação no corpo de Cristo nunca é boa, nunca fez bem. Então, reforçar a identidade e unidade, eu acho que isso é importante, né? Não existe missão sem unidade, não existe avanço missionário sem unidade. Duas questões, uma para cada professor Paulo, professor Divino. Primeiro, professor Divino, né, sobre o tema que ele abordou, e dentro da sua explanação, ele trabalhou sobre as marcas de uma igreja missional, e dentre elas, né, uma muito importante, essa ela está centrada no Evangelho. Só que nós vivemos no século XXI, não é isso? Onde é considerado aí o século do espetáculo da fé, né? Onde não se respeita mais as regras, os costumes. Exemplo, nós temos nos nossos cânones os costumes, que todo metodista, por exemplo, é moderado, não é isso? Então, como ser uma igreja missional no século XXI sem ferir os preceitos do Evangelho? É a primeira questão. E contribuir aí com a missão nesse aspecto. E, professor Paulo, dentro do mentoreamento, a gente sabe que a dica é escolher um mentor dentro da nossa necessidade, não é isso? E a gente é muito idealista e muito tendencioso ao perfeccionismo, né? E a gente sabe que o mentor, ele é infalível, ele não é infalível, né? Ele falha, ele tem limitações. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essas questões das limitações e que essas limitações, né, possam ser trabalhadas de tal maneira que não venham nos distanciar
dessa busca por alguém para nos auxiliar. A minha resposta, acredito, seja mais curta, mas eu acho que toda relação tem que ser acompanhada e avaliada, né? E também, numa relação de mentoria, você tem que ser maduro o suficiente para entender que a outra pessoa não é perfeita, e o mentor entender que o mentoreado, quando nós mentoreamos pessoas, a nossa maior expectativa não é que a pessoa faça, é que ela tente. Porque se ela está nos procurando, é porque para fazer é muito difícil para ela. Principalmente quando nós lidamos com as cercas baixas, com as áreas de fragilidade. Entendeu? Mas a nossa expectativa é de que a pessoa tente. Nas tentativas vem a mudança. E algumas mudanças demoram tempo para acontecer. Então, eu acho que essa relação tem que ser avaliada, de tempo em tempo. Vamos sentar, como é que está? Está cumprindo o objetivo? E, de repente, se entender que não está cumprindo o objetivo, nós estamos parando por aqui, vamos repensar. Entendeu? Bom, em relação à questão da centralidade do Evangelho, é muito importante porque é o nosso horizonte. A partir dele, e por Evangelho estou dizendo também pensando em Escrituras, né? As Escrituras é o nosso centro, né? Porque nós vemos um tempo hoje em que se tem muitas vozes e se corre o risco de se perder em meio a essas muitas vozes. Também, a centralidade da Escritura, do Evangelho, nunca vai ser também se apegar a um fundamentalismo. Nós também temos outras referências que podem nos ajudar a partir do Evangelho. O Evangelho ele não se fecha a diálogos, né? As Escrituras não se fecham a diálogos, né? Lógico que quando a gente fala plantação de igreja, muitas vezes, no diálogo com a cultura, você vai ter que fazer uma releitura de muitas perspectivas das Escrituras e do próprio Evangelho. Muitas vezes, na relação da inserção do Evangelho com a cultura, traços da cultura vai nos fazer levar algumas revisões de questões pontuais. Agora, o que é essencial das Escrituras e do Evangelho não muda, né? E nem nós vamos fazer concessões às Escrituras e ao Evangelho, porque nós queremos ter uma inserção na cultura, uma proclamação desse Evangelho em determinados contextos, né? Essas concessões sempre serão naquilo que é pontual e não essencial, né? E em meio a todas as vozes é muito importante nós não nos perdermos de que voz é aquela que nos orienta e é o nosso horizonte. A voz que nos orienta e é o nosso horizonte é das Escrituras, do Evangelho. E muitas vezes, nessa relação com a cultura, o Evangelho vai nos levar a confrontos. E nós não precisamos ter medo disso, né? Porque também o Evangelho ele é transformação para as vidas, mas também para a sociedade, os espaços onde nós nos encontramos, né? E vamos anunciar esse Evangelho. Ok? Defina muitas vozes, por favor. Bom, muitas vozes. Nós temos a voz do individualismo hoje, né? Nós temos a voz do secularismo, nós temos a voz de um certo cristianismo também envolvido a misticismos, também um cristianismo também envolvido a uma teologia alinhada a mercado. Nós precisamos discernir, né? Que evangelho nós vamos seguir, né? Então, em meio a essas muitas vozes, é importante que, repito, temos esses horizontes da Escritura para que a gente não se perca nessas outras vozes, nesse cristianismo também, muitas vezes, envolto a uma cultura que nem sempre tem fidelidade às Escrituras. Então, é nesse sentido que eu digo das muitas vozes. Eu tenho que ter clareza, como pastor, como pastora, como plantador, plantadora, né, de quais são os horizontes que me orientam, né? E, em meio a essas muitas vozes, eu preciso deixar muito claro que eu não sigo essas vozes, apesar de alguns seguirem.